Pronto. Estamos ao vivo, curso básico de política aqui, nosso sétimo encontro, oitavo encontro, professor Márcio? Já é o oitavo. Oitavo encontro. Você que perdeu os anteriores, todos os vídeos foram gravados e estão disponíveis no meu canal do YouTube e no canal do professor Márcio, tá? A gente pode estar disponibilizando, é só mandar mensagem aí para a gente que a gente está disponível, está público. Todos os outros, inclusive hoje, um grande amigo mandou uma mensagem pedindo todos os vídeos, os links dos vídeos anteriores. Eu vou mandar para ele, que ele ficou muito interessado. Então, boa noite mais uma vez, pessoal que está aí chegando para mais um curso básico de política. Pessoal do ISTA, eu vou convidar aqui o professor Márcio para estar comigo também no Instagram, né? Aguardando já ele entra. E hoje o tema está palpitante, né? Que é democracias e ditaduras. Muito importante esse tema de hoje, muito importante a gente refletir sobre esse tema de hoje. Né? O que é mesmo, e aí eu começo, professor Márcio, já lhe passando a palavra e dizendo assim, democracias, democracia ou democracias? Como é que a gente se refere a isso? Bom, boa noite, pessoal. É sempre uma satisfação estar aqui nas quintas à noite. Espero que esteja dando certo aqui também no Instagram. Bom, a gente no encontro passado, a gente falou um pouco sobre a parte de democracias que diz respeito ao processo eleitoral. Então, a gente tem o hábito de associar a democracia às eleições, né? Porque parece que é o momento em que a gente consegue ver a nossa participação no processo institucional, né, nas instituições. Inclusive, eu já falei aqui, vou repetir, e quando a gente for falar em sistemas eleitorais, eu vou repetir mais uma vez, eu odeio aquele bordão da Rede Globo de a festa da democracia no momento das eleições, porque eu acho que é o momento mais sério que a gente tem a cada 2 anos e não deveria ser tratado como festa, deveria ser tratado com a seriedade que tem, mas, de qualquer maneira, é o momento que a gente se sente efetivamente participando das instituições. Muito bem. Então, falei sobre isso já na aula passada, vocês podem encontrar os vídeos no Facebook de Isabel, no meu Facebook e no meu canal do YouTube tem todas as aulas, é só procurar pelo canal Carvalho Mave, M-A-V, Márcio Augusto Vicente. Muito bem. Agora, hoje, a gente vai tratar de 2 capítulos, sempre lembrando que a gente trata do livro do João Ubaldo Ribeiro, Política, Quem Manda, Por Que Manda e Como Manda, e nós vamos abordar 2 capítulos, o capítulo sobre democracia e o capítulo sobre ditadura. E aí a pergunta de Isabel faz todo sentido, já que a gente já vem falando que essas grandezas, muitas dessas grandezas da ciência política, não são grandezas binárias, no sentido de tem ou não tem, mas são grandezas medidas em graus. Então a gente pode pensar em democracias no sentido em que a gente pode pensar em graus de democracia. Então, por exemplo, a gente pode ter, para retomar rapidamente o exemplo que eu dei na aula passada, a gente pode ter eleições, mas essas eleições selecionarem quem pode votar, como foi por muito tempo o voto censitário, né, o voto de quem tinha bens, de quem tinha terras, como foi o voto das mulheres, que não podiam votar até meados ali do século XX, no Brasil, e como só a partir de 88 você tem uma suposta universalização
do voto com a permissão do voto de analfabetos. Hoje em dia, se pergunta se existe possibilidade de expansão disso, tá? Eu vou falar rapidamente sobre essa questão do voto, mas não vou ficar nela, tá? Acho que a gente vai voltar em sistemas eleitorais mais para frente, mas só para dizer que hoje existe a possibilidade de, ou estuda-se a possibilidade de outros tipos de voto. Por exemplo, usar as redes, usar celular, ter um aplicativo. A gente já tem um aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, que é fácil de baixar, e que, por exemplo, tem o título de eleitor com foto, né? Eu, por exemplo, aliás, tem o título de eleitor, né? Eu, por exemplo, na última eleição, perdi, achei depois, mas justo no fim de semana da eleição, eu perdi minha carteira de motorista. Não consegui achar. E aí eu tinha o aplicativo do TSE ali no celular, tinha o título, também tem o aplicativo, como eu sou servidor público, do SIGEP, né, do Serviço do Sistema de Gestão de Pessoas do governo, tinha meu documento com foto, meu documento funcional, e deu tudo certo. Mas estuda-se ampliar isso daí. Para quem acha que esse voto remoto é complicado, eu lembro que nos Estados Unidos, cada estado tem o seu sistema, mas tem estados que aceitam o voto pelo correio, por exemplo. Mesmo durante a Guerra de Secessão, no século XIX, veja bem, no século XIX, os Estados Unidos não cancelaram a eleição e já havia essa instituição do voto pelo correio. Olha que maluquice. Então, é possível. Sim, Isabel? Professor Márcio, só dando uma interrompida, para falar aqui com o pessoal que entrou, para dar parabéns a Carlos, nosso primo, que fez aniversário aí essa semana, e entrou aí, está acompanhando a gente. Parabéns, Carlos. Para dar boa noite à Natália, boa noite a Ebert, boa noite a Regina, boa noite às várias pessoas que estão aqui também no Instagram. E dizer que para a gente é sempre muito interessante, muito estimulante a participação de vocês. Então, mandem perguntas, questionem, mandem sugestões, que a gente vai ficar muito feliz aqui em receber. E a outra coisa eu queria perguntar, como anda a qualidade do som? Se está havendo alguma interferência, o pessoal do Instagram está ouvindo alguma interferência, o pessoal do Face está alguma interferência, porque como a gente está transmitindo pelos dois, às vezes pode dar aí ruído na comunicação. Se tiver qualquer problema, vocês sinalizam, mandam uma mensagem para a gente, tá ok? Sou Márcio, estou gostando muito da explicação sobre democracia ou democracias, ou como é que a gente faz com isso? Bom, então agora, deixando sistemas eleitorais de lado, porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso e vai falar de detalhes, tanto do Brasil quanto de alguns outros países. Alguns sistemas, tem sistemas interessantíssimos no mundo todo, mas de qualquer maneira eu quero voltar para falar de outras dimensões que dizem respeito à democracia, e aí puxar algumas respostas também. Opa, pera um minutinho que eu fechei aqui uma janela que eu não devia ter fechado. Para usar, trabalhar um pouquinho respostas que foram enviadas para as questões do curso. E aí eu lembro, mais uma vez, que para cada uma dessas nossas aulas eu transcrevo num formulário as questões que o João Ubaldo Ribeiro coloca no livro dele, tá? E aí, quem quiser certificado precisa responder pelo menos uma questão por aula, tá? Deixa eu só pegar aqui, vou pegar esse link. Quando eu jogo, Isabel, quando eu jogo para você o link aqui no nosso chat privado, você consegue colocar nas respostas do Insta e do Face? Se vocês não estiverem conseguindo,
no meu YouTube e no meu Facebook tem esse link, tá? Para as questões. Muito bem. Um momento. Então, agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre essas outras dimensões que a gente pode pensar para ver se tem democracia ou não. Então, o João Ubaldo coloca aqui, primeiro, uma frase que é bonita, mas que a gente precisa destrinchar ela. Haverá democracia onde exista soberania popular efetivamente exercida. Não importa através de que meios institucionais. Bom, mas o que isso quer dizer? Como é que a gente verifica essa soberania popular? E como é que a gente verifica a efetividade do seu exercício? Então, o João Ubaldo lista algumas características. Para a gente avaliar se um Estado é democrático, é mais ou menos democrático, a gente precisa avaliar, por exemplo, qual é o grau de liberdade dos cidadãos. E aí a gente tem as diversas liberdades e os diversos direitos. A gente tem direitos políticos, direitos civis, direitos trabalhistas, né? Tudo isso está relacionado também à liberdade de expressão, né? E a gente precisa tomar muito cuidado quando fala em liberdade de expressão, porque essa grandeza, essa ideia de liberdade de expressão tem sido muito mal compreendida nos nossos tempos. Ontem mesmo eu vi uma thread ali de Twitter e teve algumas postagens que foram apagadas dos apoiadores do Bolsonaro no Facebook, né? Teve isso esses dias. E aí alguém falou, olha, liberdade de expressão tem que ser defendida, por que fecharam, né, aquelas páginas? Aí um outro respondeu, que estava falando mentiras, estava falando inverdades. E aí o fulano respondeu, não, mas liberdade de expressão também é liberdade para mentir. Não. Só que não. Só que não, né? Liberdade de expressão, a liberdade de expressão não é ilimitada. Você não tem o direito de inventar uma história, e contar uma lorota e mentir. E é claro, e a gente, como eu falei na semana passada, a gente já a criação de boatos é uma instituição comum, sempre foi muito comum, mas agora, com os meios tecnológicos que a gente tem, a disseminação de notícias falsas, de ideias falsas, é muito mais fácil. E é muito recorrente. Tem uma estratégia que a nova direita, aí, informada pelo Steve Bannon, norte-americano, ideólogo da direita norte-americana, é uma estratégia chamada fire hosing. Isso diz respeito àquela mangueira que os bombeiros têm, que tem um jato muito forte. E a ideia é, eu jogo notícias em cima de você, eu jogo mentiras, jogo boatos em cima de você a um ritmo tal que você não consegue nem pensar sobre eles. Esse é o fire hosing, é você ser afogado de um jato enorme de fake news na sua cara o tempo todo. E aí eu acho que Isabel podia fazer o jabá do nosso programa de segunda-feira, já que estamos falando de fake news. Excelente, excelente. Então, pessoal, na segunda-feira eu tenho um programa chamado Isabel Guimarães Dialogando com Você. É um programa que fala sobre saúde, política, sociedade, psicologia e espiritualidade. E na próxima segunda, dia 13, 19h30, pelo YouTube, nós vamos ter professor Márcio e professor Guilherme, essa dupla de feras aí, falando sobre fake news, política e eleições. Olha que tema fantástico para esse momento que nós estamos vivendo. Então, vocês estão todos e todas convidadas, e, por favor, espalhem a notícia
Em breve eu estou soltando o card e vocês compartilhem bastante. Compartilhem sem dó. Muito bem. Então, liberdade dos cidadãos, liberdade de expressão e outras liberdades. E aí essa coisa é complicada, porque um liberal, um neoliberal, pode dizer, olha, o Estado está intervindo demais na economia e isso tira a liberdade de escolha dos indivíduos. Então, uma interpretação possível dessa questão da liberdade também pode ser que, ora, a gente precisa ter Estado fora da economia para ter mais liberdades. E é uma interpretação possível. De novo, por isso que não é preto no branco. A gente tinha uma ditadura, e aí, como eu disse, eu vou misturar os dois capítulos. A nossa ditadura militar de 64 a 85, e foi uma ditadura mesmo, antes que alguém chame de movimento, ela intervinha na liberdade dos cidadãos, no sentido que você deixou de ter certas liberdades políticas, né? Você não teve mais o voto, pelo menos para presidente, você não tinha liberdade de associação, você não podia ter partidos livres, etc. Mas, ao mesmo tempo, você também tinha... você não tinha o liberalismo econômico. Você tinha um Estado forte. Lembre-se que os militares eram nacionalistas, pelo menos naquela época, né? Os de hoje que estão aí, sei lá. Pioramos, então, em relação a isso. Militares nacionalistas. Até nisso. Mas essa geração que está aí no poder é uma geração que foi criada ali no regime militar, e eles têm umas certas doutrinas, eles têm sua ideologia também. Tem certas doutrinas. Vou dar um exemplo simples. É uma doutrina muito comum dentro do Exército Nacional dizer que a ocupação do território é o que faz a nação grande. Então, quando a gente vê esses absurdos de permitir entrada de garimpeiros em áreas indígenas, coisas desse tipo, isso faz parte de um projeto de colonização. Ter gente lá, porque índio não é bem gente, né? Então, ter gente lá na Amazônia. Isso faz parte de um projeto, isso faz parte de uma ideologia, e uma ideologia que é ensinada ali na doutrina militar brasileira. Tá? Então, mas voltando, a gente tinha, e de maneira interessante, e eu gosto de pegar esse exemplo dos militares, porque hoje parece que, ou nos últimos tempos, parece que se dividiu esquerda e direita em a esquerda quer mais Estado e a direita quer menos Estado. Parece que se dividiu assim. Mas, na verdade, a gente teve uma ditadura de direita dos militares que era estatizante, que era nacionalista, que fechava fronteiras comerciais. Né? Quem tem um pouco mais de idade lembra do Collor, falando, nossos carros são carroças, e aí agora nós vamos importar carros. Né? Foi uma abertura violentíssima na época de Collor, foi outra abertura violentíssima com o Plano Real, porque o dólar no Plano Real começou muito baixo, o real estava muito valorizado, então os produtos importados invadiram o Brasil. Né? Para o consumidor é bom? Bacana, mas e para a indústria nacional? Ela perdeu a proteção. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Você tem governos que são de direita e que podem ser estatizantes também. E dizer que a esquerda é primordialmente estatizante é um problema, porque se você for ler lá no Manifesto Comunista do Marx, a centralização dos meios de produção no Estado é uma fase anterior ao fim do Estado. No final das contas, o objetivo final do comunismo é o fim do Estado. Né? O fim da necessidade de um Estado. Por quê? Qual é a ideia ali
e a gente pode discutir o quão utópica ela é, mas a ideia é que os conflitos de classe terminem, né, com a implantação de um socialismo, as classes em si terminem, e como o Estado, dentro do registro marxista, é a instituição que defende os interesses da classe burguesa, esse Estado deixa de fazer sentido se não houver mais classes. Percebem? Então, a ideia utópica, podemos, beleza, mas no final das contas, a esquerda marxista, vamos dizer assim, ou marxista raiz marxiana, vamos dizer assim, é menos estatizante, né, no final das contas. Boa noite, Cris, está aí hoje, tudo bem, de Casa Nova? Então, eu também já citei, mas volto a citar um livro que eu gosto muito, que se chama O Colapso da Modernização, escrito por Robert Kurz. Ali ele fala muito claramente, o capital se utiliza de mais ou menos Estado conforme a sua necessidade. Em certos momentos, é necessário um Estado forte. Em outros momentos, é necessário um Estado fraco. E nós estamos vivendo num momento em que a ideologia neoliberal que está dominando a nossa economia hoje afirma que nós precisamos de um Estado menor. É claro que, para a gente pensar essa coisa de Estado maior, menor, a gente precisa pensar em quais objetivos a gente quer como nação, e esses objetivos foram colocados lá na Constituição de 88, com ideia de saúde universal, de educação universal, de habitação para todos. E tudo isso, se a gente quer essas coisas, tudo isso exige uma carga tributária, exige que se cobrem impostos, tá? E exige que se tenha uma máquina estatal maior. Talvez o que a gente devesse estar discutindo, em termos econômicos, é a composição dessa carga tributária. Quer dizer, a gente, como eu falei na última aula, qualquer coisinha que você compra no mercado, ou na rua que seja, do camelô, tem imposto. Tem imposto. Qualquer coisinha que você compra tem imposto. Agora, se eu sou um acionista de uma grande empresa, e essa grande empresa deu lucro no final do ano, vai distribuir esse lucro com os acionistas em forma de dividendos, eu não pago imposto de renda sobre isso. Olha aí. Eu não produzi nada, mas meu dinheiro foi empregado numa indústria ou numa empresa que efetivamente gerou riqueza, mas eu não pago imposto para receber essa renda. Então, a carga tributária, o modo como é dividida a carga tributária é muito desigual. Proporcionalmente, em termos do quanto as pessoas ganham, os mais pobres pagam muito mais imposto em proporção, mesmo que seja pouquinho o valor absoluto, mas a proporção da sua renda é muito mais do que um milionário, bilionário paga. E eu repito o que eu sempre digo não é porque você tem um iPhone que você é dono da Apple. Quando eu estou falando de milionário, eu não estou falando de taxar o seu iPhone, eu estou falando de taxar a grande riqueza, Não é a sua empresinha, não é a sua, mesmo pequena indústria, não é. Estou falando dos grandes, efetivamente grandes. A classe média brasileira só vai, a sociedade brasileira como um todo, só vai começar a melhorar quando a classe média brasileira perceber que ela está mais próxima da classe trabalhadora do que dos milionários. Desculpa, Isabel, me empolgou. Sem dúvida. Não que você se empolgou. Sem dúvida, o que você disse em relação à classe média. A classe média precisa se convencer de qual é a luta dela e quais são os interesses dela, porque ela acha que os interesses dela são os mesmos da elite, para se sentir nesse lugar, né? Mas o que eu ia perguntar é assim,
Diante das questões que o João Baldo Ribeiro traz no livro sobre democracia, como essa democracia pode ser relativa, como podem existir mecanismos, mesmo dentro de um país que se diz democrático, como existem mecanismos de exclusão. Aí a pergunta, o Brasil já foi uma democracia, é uma democracia, está uma democracia? O que é que você tem a dizer sobre isso? Perdão. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, aproveitar a sua pergunta para pegar uma resposta bastante detalhada do questionário. Na aula 6, a gente teve... mas hoje é a aula 7, né? Eu respondi corretamente no começo? Não. Na aula 6, a gente teve uma pergunta lá no questionário, que era: o Estado brasileiro de hoje é democrático? E alguém respondeu que é pseudo-democrático. Tá? Se a gente pensar, e aí eu vou parafrasear a resposta aqui, se a gente pensar, junto com certos autores clássicos, como Montesquieu e Tocqueville, Montesquieu, que escreve pela primeira vez sobre essa divisão dos poderes, tá? E Tocqueville, um autor liberal francês, mas que é muito conhecido por um livro, A Democracia na América, em que ele estuda a democracia nos Estados Unidos. Nesses autores clássicos, e aí mesmo em John Locke e outros autores clássicos do liberalismo, né, que hoje é associado à direita, eles consideram que é fundamental para uma democracia ter uma relativa igualdade de condições entre as pessoas. E essa igualdade, eu já falei também isso, estou ficando repetitivo, mas liberdade é muito bom quando você tem igualdade de condições. Se não, você tem liberdade simplesmente para ter mais oportunidades do que quem tem as condições iniciais piores. Tá? Vou voltar aqui para a resposta. Né? Montesquieu criticava os políticos de sua época. Os políticos gregos que viviam sob o governo popular não reconheciam outra força que o pudesse sustentar que não a virtude. Então, se a gente pensar nesses clássicos, democracia é algo que está ligado à virtude. Se a gente pensar mais atrás ainda, lá na Abra grega, em que a decisão era por democracia direta, você, mesmo ali, você tinha um cara chamado Teoros, da onde vem o teórico, e notem que o teórico, Teoros, usam o mesmo radical de Deus e deuses, Theos, ou seja, tem algo de divino nesse teórico. Por quê? Porque esse cara estava ali para distinguir o que era fato do que era opinião. Então, no debate grego, tinha alguém responsável por dizer: olha, isso aqui é só uma opinião e você não tem fundamento na realidade para isso. Então, não é um argumento válido para esse fórum. É um argumento válido para a sua vida. É claro, você leva a sua vida com base nas opiniões que você tem. Mas aqui não vale. E a gente hoje, com redes sociais, a gente não tem essa moderação mais. A gente acha que isso é liberdade. A gente acha que isso é liberdade. Mas talvez não seja. Talvez seja uma redução da liberdade a gente ter essa inundação de ideias que não correspondem à realidade. Então, para te responder, eu acho que eu responderia acompanhando o relator dessa questão 6.8 aqui do nosso formulário, em que ele diz: na prática vivemos mais sob uma república aristocrática do que formalmente chamada de democrática. Não sei se aristocrática, mas certamente
no fundo, quem está dando as cartas e quem sempre deu as cartas foi a elite econômica, né? Então, porque a gente tem uma tendência muito forte hoje em dia, depois de tantos anos de demonização da política, em achar que é a classe política que domina. A classe política está fazendo ali o que a elite econômica tá mandando, né? Uma notícia de ontem: terror varre mercado financeiro com a suspeita de que Paulo Guedes tenha Covid. Gente, na boa, Paulo Guedes, no final das contas, por mais que ele seja um ultraliberal, tal, piriri, parará, ele, o que passou dele, passou porque o Congresso ajudou, né? Que o Congresso levou para frente. Uma reforma da Previdência, por exemplo, passou mais apesar de Paulo Guedes do que por causa de Paulo Guedes. Mas o mercado financeiro é hipnotizado por ele, né? Por conta dessa fala liberalizante, porque, é claro, quando o Estado sai de certas áreas, isso permite que o capital invada. E é isso que os caras estão esperando, né? Foi o caso da lei de saneamento básico, que agora, pelo que eu entendi, antes um município podia fazer um contrato diretamente com a empresa estadual. Olha, não precisa licitação para as empresas estaduais. Agora, para qualquer contrato, vai ter que ter uma licitação. Então, sempre vai poder ter uma empresa privada querendo, participando e podendo assumir a esgoto e água de determinados municípios. Então, isso abre um espaço para a iniciativa privada. É bem isso que eles querem, né? Repito, mesmo essa iniciativa não veio de Paulo Guedes. Essa iniciativa vem de Tasso Gereissati, de um grupo de parlamentares ali, né? Então, dei essa volta aqui para dizer que a gente tem graus de democracia. Vou continuar aqui na lista, que daí vai dar para falar sobre isso. Olha, grau de participação popular nas decisões públicas. Participação popular nas decisões públicas tem vários níveis, vários graus. A gente tem as eleições e às vezes tem um plebiscito junto. Teve o plebiscito do desarmamento, às vezes tem de divisão de estados, teve o da monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo lá, logo depois da Constituição de 88. Então, de vez em quando, nós somos chamados. Mas é muito mais do que isso. Por exemplo, durante os últimos governos, desde Fernando Henrique até, e aí mais fortemente nos governos Lula, foram criados diversos conselhos que trabalham junto com o poder público. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Existia um conselho dentro do Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem seu corpo técnico, tem Secretaria de Ensino Superior, Secretaria de Regulação do Ensino Superior, Secretaria de Ensino Básico, etc. Tá? Aí vamos supor que um certo pedido... Vou passar o nosso caso concreto aqui da UFSB. Tá? Pedido de autorização para abertura de um curso. Se a autorização foi negada pelo Ministério, e a gente recorre a essa decisão, a instância a qual a gente recorre era um conselho. Um conselho que tem membros do Ministério, mas tem membros da sociedade civil. Esse governo chegou e extinguiu esses conselhos. Tinha centenas desses conselhos espalhados em diversos ministérios. E esse governo chegou e extinguiu os conselhos. Então, por exemplo, nós estamos com um caso de um curso que temos um recurso, o recurso foi colocado em 2018 ainda,
não foi julgado. Em 2019, o conselho que o julgaria foi extinto, e esse governo percebeu que não consegue funcionar sem esses conselhos, e agora está reconstituindo esses conselhos. Então, essas são instâncias, por exemplo, em que a participação popular nas decisões públicas está escondida, mas é fundamental. A gente teve na década de 90 experiências, por exemplo, em Porto Alegre, são as mais conhecidas, de orçamento participativo. Uma pequena parte do orçamento do município, nem era tudo, uma pequena parte do orçamento do município era decidido, a alocação dessa parte era decidida em assembleias populares. Você levava para os bairros e os bairros tiravam as suas necessidades e depois se juntava representantes de cada região, de cada bairro, para decidir aonde esse recurso ia ser alocado. Isso é uma participação popular nas decisões públicas muito interessante. Que coisa. Eu estava aqui pensando sobre participação popular num país como o Brasil, tão desigual em termos de consciência de cidadania, em termos de estudo, de anos de estudo, enfim. Será que a maioria da população brasileira participa? Até vota, mas efetivamente participa das decisões, das grandes decisões políticas do país, dos rumos do país? Aí, diante disso, eu fico aqui pensativa sobre o que é mesmo que a gente vive. Porque tem uma estrutura de Estado aparentemente democrática, né? Tem legislativo, tem judiciário, tem executivo, tem várias leis que garantem a participação popular, tem pluripartidarismo, tem eleições. Entretanto, não me parece que a maioria da população participe das decisões políticas do país. É isso mesmo. Em linguagem da ciência política, a gente diria que tem a democracia formal. Mas existe uma diferença da democracia formal para a democracia material. Como é que funciona materialmente. Então, no concreto, no mundo real, a nossa participação é bastante restrita. No que diz respeito, pelo menos, a decisões públicas. A maior parte da população participa de decisão pública só no momento do voto. Nem para cobrar o deputado, nem, sejamos sinceros, muitas vezes nem para lembrar em quem votou. Principalmente para o legislativo. Muitas vezes as pessoas nem lembram. Herbert falou que tinha caído, mas parece que estava... Já voltou. Eu perguntei para ele, já voltou. Além disso, Isabel, e uma outra dimensão que o João Baldo coloca, mecanismos de controle dos abusos de poder. Esses mecanismos são... A gente tem uma fragilidade muito grande. É claro que, tanto no caso das liberdades, quanto no caso da participação popular das decisões públicas, quanto nesse caso de mecanismos de controle de abuso de poder, nas ditaduras a gente tem praticamente zero tudo isso. Muito menos. Muito pior. Mas tem quem defenda, né? Pois é, mas é porque as ditaduras elas trabalham com a criação de uma mitologia do mito da nação, né? Do mito do antigamente foi melhor. E agora a gente está numa fase dessas, né? Em que muita gente está acreditando que antigamente foi melhor. Porque muita gente não via ou não queria ver o que estava acontecendo ali nos porões, né? E agora a gente está num momento revisionista, em que revisionismo é um negócio complicado, né? Vamos lá, vamos aproveitar a pergunta. Não precisaríamos de um legislativo mais constituído por cidadãos e menos por políticos profissionais? Menos assessores, modorias, privilégios, mais cidadãos diretamente envolvidos nas decisões? Sem dúvida. Agora, como é que a gente faz isso? Se a gente passou as últimas décadas demonizando a política e falando que quem vai fazer política é corrupto.
Isso afasta o cidadão de bem. Né? Eu pus esse de bem, porque cidadão de bem hoje em dia é um negócio complicado de falar. A maioria das pessoas que se autodenominam cidadãos de bem, você já dá um pé, coloca o pé atrás. Mas vocês me entenderam. As pessoas de boa índole, as pessoas que estão preocupadas com o interesse público, muitas vezes acabam sendo afastadas do mundo político, porque a gente criou uma demonização desse mundo político. Eu concordo que a gente precisa voltar a ter isso mesmo. Isabel? Agora sim, Elias, isso é fazer política, né? Assim, quando um cidadão se envolve, então, nas decisões, então isso tem que se organizar, seja em conselhos de bairro, seja em conselhos distritais, municipais, para se organizar. Isso é fazer política. Então, a gente, como o professor Márcio colocou, a gente precisa desconstruir essa ojeriza que a população brasileira tomou a política, que foi um projeto, que foi algo conscientemente construído, porque é melhor para que esses políticos que você está chamando de profissionais continuem se perpetuando no poder, que as pessoas não participem. As pessoas não querem nem discutir, não política, não quero falar, não quero. Aliás, esse foi um dos objetivos da criação desse curso, junto com o professor Márcio, trazer as pessoas para as pessoas discutirem política, gostarem de falar de política, acompanharem política. Isso é muito importante. E mais, vou adiante, que as pessoas que já fazem trabalhos pelo bem coletivo se interessem, se candidatem, para que as pessoas tenham, então, escolhas diferentes das escolhas até agora. E mesmo sem se candidatar, tem outros espaços em que você consegue atuar. Hoje em dia tem uma quantidade enorme de coletivos em que você pode atuar, que são mais de base, de bairro, às vezes profissionais, de profissão, etc. Né? Eu concordo que precisa de uma reforma política, mas a reforma política não vai ser feita por esses políticos. Olha o círculo vicioso que a gente está. Né? Esses caras não vão fazer reforma política do jeito que a gente precisa efetivamente. Né? Porque isso vai implicar numa perda. Né? Na época das manifestações de 2013, né? Logo em seguida, a presidenta Dilma fez uma proposta de uma mini-reforma política. Ela fez uma proposta disso. Ela propôs a criação de uma mini-constituinte que não iria fazer uma nova Constituição, mas trabalharia certos pontos da Constituição para melhorar, e a proposta dela era que as pessoas que fossem participar dessa mini-constituinte teriam que ser pessoas que não estão em cargos eletivos, que seriam eleitas para isso, mas seriam eleitas e ficariam numa quarentena, depois que eu acho que era 8 anos, sem poder se eleger para mais nada. Qual era a proposta? Qual era a ideia disso? Afastar o político profissional, como você está chamando. Porque o político profissional ou já está no cargo, ou vai se candidatar para essa constituinte e depois vai querer criar uma carreira. Qual foi a resposta da sociedade? A resposta da Globo, por exemplo. Eu lembro claramente da manchete do Globo.com. Foi reforma de Dilma custaria 500 milhões aos cofres públicos. Ah, tá bom. Então, por que custa, nós não vamos fazer. E é isso. A nossa baliza é essa. Né? E quanto custa a gente manter as ineficiências que a gente tem, né, ao longo do tempo. Então, é lógico que a proposta foi execrada e foi deixada de lado. É uma coisa assim de alguns dias, mas ficou muito claro na minha cabeça, porque eu sempre pensei em alguma coisa semelhante. Né? Vamos fazer reformas? Vamos eleger gente que não vai poder mais ser eleita.
É uma proposta, é uma ideia. É uma ótima ideia, né? Porque eu lembro que quando eu estive no Uruguai, eu estive conversando com o guia sobre o sistema político lá do Uruguai, e eles têm uma coisa mais ou menos assim de limitar isso, que é os vereadores lá, se eu não me engano, não têm salários. E são pessoas, acho que só tem direito a andar de transporte público. E eles têm que passar 5 anos, então, né, trabalhando pela comunidade, para depois ele se lançar como candidato para cargos como estadual, que valeria deputado estadual aqui. Eu achei uma coisa interessante, porque, de alguma forma, eu acho que a intenção é dar uma controlada, né, em quem entra na carreira política, não porque tem um ideal de trabalhar pelo bem coletivo, mas está ali a serviço do grupo A, do grupo B, ou seja, da elite. Então, quem manda, já que o livro é quem manda, como manda e por que manda, eu já estou chegando à conclusão que quem manda é a elite, não os políticos, porque a elite manda nos políticos. Quem manda é quem sempre mandou, né? Mas não significa que é quem sempre vai mandar. É isso que a gente espera, pelo menos. Agora, no que diz respeito à vereança, como são países muito diferentes, e já me perguntaram várias vezes em Barreiras, quando a gente estava em Barreiras, eu sempre participava de programa de rádio e entrevistava entrevista de jornal e tal. E várias vezes me perguntaram isso. Salário de vereador. Né? Por que vereador tem salário? Olha, no caso do Brasil, eu acho que a gente precisa ter algum tipo de auxílio, sim. Porque senão a gente começa, então, a eliminação, ampliar a quantidade de vereadores com a eliminação de salários e gabinetes. Eu discordo da eliminação de salários, sabe? Porque se você é um trabalhador, você nunca vai ser vereador. Você não vai poder parar de trabalhar para ser vereador. Percebe? Então você exclui membros da classe trabalhadora e você acaba tendo uma vereança que é só de classe média alta e rica, gente que pode dispor do tempo. Eu vou lá, entendeu? Como era antigamente. Como era antigamente. Eram os fazendeiros, tal, não sei o quê. Então, eu particularmente, mas isso é uma discussão, tá? Não estou colocando a regra, não, para dizer o outro. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que pelo menos a vereança precisa, sim, ter algum tipo de auxílio, mesmo que não seja salário, mas algum tipo de auxílio para o trabalhador. Tem uma outra questão quanto à vereança, que é muito simples e que pouca gente leva em consideração, que é o seguinte, né? As sessões da Câmara dos Vereadores são públicas, mas elas acontecem, na maior parte dos municípios, durante o dia, enquanto os trabalhadores estão trabalhando e não podem acompanhar. Então, tem algumas poucas cidades em que você tem as sessões à noite. Isso eu acho bastante interessante, porque permite, se a pessoa não participa, pelo menos, se você coloca numa internet e tal, permite o acompanhamento, né? Outro dia eu estava pensando, eu estava ouvindo um podcast falando sobre essa questão das possibilidades de democratização do voto usando celular, coisa desse tipo, e eu fiquei pensando, né, uma coisa que seria muito, muito, muito simples para o governo federal seria instituir que nos planos de telefonia o acesso a qualquer site .gov não desconte banda do cidadão. Você não tem aqueles planos da Claro, da TIM, que coloca WhatsApp ilimitado. Então, quando você entra no WhatsApp, não come a sua franquia de dados, né? Seria muito simples o governo federal, baixar uma norma e falar, olha,
todo mundo que acessar o celular pelo 3G, 4G, chip, que acessar um domínio.gov, vai contar na franquia de dados dele. Isso já ajudaria muito. Então, tem uma série de pequenas ações que permitem isso. Agora, eu resisto mesmo um pouco a trabalhar com essa ideia de gastos excessivos, porque foi vendida por muito tempo essa demonização da política para nós, e a gente parece que se a gente, por exemplo, diminuir a quantidade de deputados federais, nossa, vai economizar um dinheiro que vai poder dobrar o Bolsa Família. Porra, isso não é verdade. A economia não é tudo isso, não. Com isso eu não estou defendendo os gastos que tem. Claro que pode reduzir, você pode reduzir tamanho de assessoria, etc, etc. Mas não achar que isso é uma panaceia também, tá? Que é uma grande solução. E, aliás, isso me faz... sim, Isabel. Eu ia perguntar um pouco, para a gente caracterizar um pouco ditadura. Eu estou sentindo falta da gente ter falado mais sobre ditadura. A gente falou bastante de democracia e falou pouco sobre ditadura. E o capítulo sobre ditadura está fantástico, está muito bom. Mudo. Então, vamos lá. Então, de novo, a ditadura também é uma questão de grau. Então, a ditadura não pode admitir contestação, certo? Por definição. Se ela não pode admitir contestação, ela tem que ter um caráter repressivo, né? E isso se faz muito utilizando ideias de que, por exemplo, você tem traição ou subversão, falar mal do Estado ou falar mal do governante que corporifica o Estado, né? Essa semana a gente teve aí o Bolsonaro dizendo que está infectado, né? Está com a Covid, e o Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha com o provocativo título "Por que eu torço para que Bolsonaro morra de Covid?". Mas foi muito provocativo. Se você for ler o artigo, ele está falando de um tipo de ética, que é a ética consequencialista, que é uma ética que você vai julgar um ato ou um fato por causa das consequências desse fato. Então, se um fato tiver consequências boas, ele pode ser considerado bom. E aí o autor argumenta, o Schwartzman argumenta que a morte do Bolsonaro pode trazer uma série de benefícios para a população brasileira e mundial, inclusive, né? Então é só esse jogo que ele está fazendo, tá? Usando um tipo de ética. Bom, e aí o ministro da Justiça quer enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional, que é um penduricalho lá da ditadura, né? Por que Lei da Segurança Nacional? Porque ele desejou a morte do Bolsonaro? Ele não desejou, né? Ele fez o jogo com a ética, com uma teoria ética, né? Que pode permitir a gente ter esse resultado. Ele pegou a morte, ele mandou? Não, né? Ele não fez nada disso, né? Mas então, o que a gente vê aí é um líder que personifica a nação, entre aspas. E aí o ataque é à nação, né? E aí você, então, está defendendo a vida da nação, que é um ente abstrato, né? Mas em detrimento das vidas reais das pessoas. Então, quando a gente está falando, e eu não estou dizendo com isso que é uma ditadura, mas é um elemento que confere um grau de fechamento de um regime mais fechado, né? O controle da informação. Pegue a SECOM,
do Brasil hoje. Pega as informações, por exemplo, sobre Covid, que são espalhadas ali. Entra no Twitter da Secretaria de Comunicação. Ali está um controle fantástico de informação. É pressão, é persuasão e é propaganda. É propaganda pura. Né? Como é que é o quadrinho lá do meme da Secom? O Brasil é o país que mais salvou vidas da Covid. Por que eles podem dizer isso? Porque é o país que tem a maior quantidade de pessoas curadas. Isso é verdade. Só que lembrem-se que para você ter a maior quantidade de pessoas curadas, você tem que ter a maior quantidade de pessoas infectadas. E isso não é dito. Uma aluna minha notou, esses dias me mandou um e-mail. Professor, notei uma coisa aqui da sua aula na propaganda do Ministério da Saúde. Eles usam um número absoluto, a quantidade real de pessoas que não morreram, e usam o número relativo para falar das pessoas que morreram. Então eles falam 1 milhão, ou 1 milhão não, a gente ainda não chegou no milhão. Falam não chegou no milhão ou já chegou? Não, né? Não lembro. Você que está acompanhando. Eu acho que a gente já chegou no milhão. Já. Então vamos dizer assim, 1 milhão de pessoas salvas e apenas 0,3% das pessoas morreram. Olha a comparação. Você não fala em 60 mil mortos. Você fala em 0,3%, 0,5%. Isso é controle da informação. Isso é você ter uma ideologia oficial. Né? Um regime ditatorial tem uma ideologia oficial. Ele não permite a pluralidade ali dentro. O nosso regime... Já são quase 2 milhões de infectados, viu? O pessoal está botando aqui no Instagram. Então, tá aí. Quase 2 milhões. Então, o governo fala, salvamos 1 milhão e 900 mil. E morreram 0,5%. É isso. Você engana as pessoas com muita facilidade com números. Governos têm ideologias oficiais? Não deveriam ter. Mas a gente tem as nossas alas ideológicas, a gente tem... a gente conhece casos, eu conheço casos de gente que foi convidada para trabalhar em ministério, e aí quando a Casa Civil foi dar Gabinete Civil Institucional foi ver a rede social do fulano, ele não foi, o convite não foi feito, foi desfeito o convite, porque ele era muito esquerda. Ele é uma pessoa que eu considero de direita, mas era muito esquerda. É isso, Natália. Em 1984, com a devastação ambiental de não verás país nenhum. Isso aí. Professor Márcio, só avisar o pessoal que está acompanhando no Insta que daqui a pouco o Insta vai derrubar a live por conta de completar 1 hora, tá? Então, mas vocês podem acompanhar no Facebook, que a gente ainda vai continuar aqui mais um pouquinho para fazer o fechamento, e também essa aula foi gravada, está sendo gravada e ficará à disposição tanto no meu canal quanto no canal do professor Márcio, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo, se cair aqui, né, vocês já sabem que não fomos nós, foi o próprio Insta que derrubou. Ok, e na verdade eu acho que a gente já pode também ir encerrando aqui, porque a próxima, o que a gente tem para falar de ditadura se liga também com a próxima aula, que é sobre governo e constituição, e escolha de governantes que vem a seguir. Então, eu só queria ler 2 frases para a gente fechar aqui, do João Ubaldo Ribeiro, tá bom? No que ele diz respeito à ditadura. Ele fala, a feia realidade da ditadura é que ela se desmascara como um meio pelo qual um grupo preserva seu privilégio e sua dominação e utiliza o Estado para seus próprios objetivos, fazendo do povo somente massa de manobra. E o Insta caiu. Não é isso? E
no encerramento do capítulo, ditaduras são a dominação implacável de alguns homens de algumas pessoas sobre muitas outras, dos valores mais vis da vida humana sobre os mais nobres, da exploração e expoliação sobre a convivência ética e construtiva. Muito bem, pessoal. Dessa vez são palavras que não são pessimistas, né? A gente está falando das ditaduras e elas... nós podemos ter elementos, mas nós não temos hoje uma ditadura no nosso país. Nós temos um híbrido, me parece. Mas a gente continua esse papo, né, no nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, estaremos aqui às 21 horas. Quero agradecer aí a participação de todos, né? Todos vocês que comentaram, mesmo os que não comentaram, que estão apenas assistindo, esperando aí, o Herbert mandou uma mensagenzinha aí ainda, quando eu estou exibindo, tá? Então, esperamos vocês aqui na próxima quinta-feira, às 21 horas, tá? Participando, comentando. Tenham uma ótima noite a todos. Tenham um bom final de semana. Já estamos quase chegando no final de semana, então tenham um bom final de semana. Se cuidem, não saiam de casa. Se sair, use máscara, leve seu álcool, sua garrafinha de álcool na mão, tá? E não dê atenção ao maluco que está na presidência da República, não. Que a gente vai se dar mal se a gente fizer isso, tá bom? E, pelo amor de Deus, não tomem cloroquina, tá? Nem acabe o estoque de ivermectina das farmácias. Com fé, a gente chega lá, a vacina já chega, gente. Ótima noite para todos e até quinta. Tchau, boa noite, gente. Valeu.